Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos a mais um tema pautado na Palavra de Deus para meditarmos através desse estudo. Vamos orar? Pai querido, nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos e suplicamos a Ti, para que o Teu Espírito Santo venha abençoar a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos colocar em prática tudo aquilo que a Tua Palavra nos ensina. Nós suplicamos a Ti a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Hoje o nosso tema é fé e perseverança na tribulação. Fé e perseverança na tribulação. Talvez você esteja passando, eu tenho passado por tantas tribulações. Pois é no tempo de tribulação que nós precisamos muito de fé e de perseverança, porque senão nós perdemos e nós saímos derrotados. A palavra tribulação significa adversidade, que causa e provoca aflição, agonia, angústia, tormenta, amargura, dor, dificuldades, etc. A palavra tribulação vem do latim tribulation, que significa tribular. E tribular significa exatamente atormentar, perturbar. Então, às vezes, estamos passando por momentos que nos atormenta, nos tribula, nos faz ficar sem saber o que fazer, perturbados. E a Bíblia nos fala sobre tribulações e sobre a grande tribulação. A palavra de Deus não fala sobre uma tribulação, mas sobre muitas tribulações e sobre a grande tribulação. Lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus conversando com os discípulos, falando para os discípulos, ele fala assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus fala que nós vamos ter tribulações, nós temos tribulações. No mundo tendes tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então as tribulações existem em todas as áreas, para todo mundo, em todos os lugares, no mundo inteiro. Todas as pessoas enfrentam lutas e dificuldades. No Salmo de número 9, versículo 9, Davi, ele orando, ele fala assim: o Senhor é também alto refúgio para o que está oprimido. Refúgio, proteção nas horas de tribulação, no tempo de angústia, nas fases, nos períodos de tribulação. Olha o que Davi fala, isso muito antes de Cristo. Ele já falava: o Senhor é também alto refúgio para o oprimido, para o que está oprimido. Refúgio, proteção nas horas da tribulação, no tempo, nos dias, nas fases de tribulação. Davi já falava isso, que Deus é o nosso refúgio na hora e no tempo da tribulação. E no Salmo de número 20, versículo 1, Davi também ora dizendo: o Senhor te responda no tempo ou no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança, te levante em segurança. Então Davi já dizia: o Senhor te responda no dia da tribulação. Você está passando por tribulação, por luta, por dificuldade? Que o Senhor te responda nesse tempo, que Ele te sustente nesse tempo, que Ele seja o seu retiro, o seu refúgio nesse tempo, o seu, o meu, de todos nós. Davi não tinha um livro de salmos para ler. Davi escreveu os salmos. Os salmos eram suas orações. Era aquilo que ele falava para Deus em todos os tempos da sua vida, em todos os momentos da sua vida. O livro de Salmos, salmo significa oração em forma de cântico. Então ele orava cantando, adorando ao Senhor. Ele não tinha um livro de salmos para ler. Ele falava, ele
pregava, ele orava aquilo que ele cria, a sua confiança em Deus, a sua experiência com Deus, o seu amor e temor a Deus. Era isso que ele falava. A palavra de Deus fala que a nossa boca fala aquilo que está no nosso coração, aquilo que sai do nosso coração. Então, o que saía do coração e ia pelos lábios de Davi era o que ele cria. E o que é que nós cremos? O que é que nós falamos no momento de tribulação? Davi falou: o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o seu refúgio na hora, no dia da angústia e da tribulação. Ele não lia, ele falava, ele orava o que ele cria. E por isso ele escreveu o livro de Salmos, ele escreveu os Salmos. E nós temos hoje o livro dos Salmos. Nós temos o privilégio de ter o livro de Salmos contendo 150 salmos. Tem pessoas que não sabem que são 150 salmos. Existem milhares de pessoas que acham que é só o Salmo 91 e o 23. E mais nada. E tem uns que não sabem nada, não conhecem nada, não têm entendimento de nada. Por isso vivem uma vida de fé, uma vida chamada vida cristã, né? Medíocre, vazia, sem conhecimento, sem entendimento, sem fruto algum, derrotado, desanimado, sem vitória. Porque não conhece, não lê, não busca. E Davi, ele não lia nada, ele falava aquilo que ele entendia de Deus. E ele orava com toda a confiança em cima daquilo que ele cria sobre a pessoa de Deus, sobre a pessoa de Deus, né? Lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, ele escrevendo aos Romanos, ele fala assim: assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Quando nós ouvimos, nós precisamos crer. E se nós cremos, se nós ouvimos e cremos, quando nós passarmos por tribulação, nós vamos fazer a oração em cima daquilo que ouvimos e cremos. Os discípulos não tinham evangelho. Eles não tinham evangelho para ler. Pelo contrário, eles aprenderam ouvindo de Jesus, caminhando com Jesus, e eles escreveram os evangelhos. Vocês estão entendendo isso? Então, quando nós cremos e nós entendemos, nós não precisamos de nada. Quando passamos por luta, nós aplicamos naquele momento aquilo que nós ouvimos, aprendemos e cremos. Então, os discípulos, eles andavam com Jesus, e eles aprenderam com Jesus, e eles ouviram de Jesus, e eles não tinham nada para ler. Mas depois eles escreveram tudo para que nós pudéssemos hoje ler e ter tudo. Eles escreveram os evangelhos, assim como Paulo e alguns dos discípulos escreveram também as cartas às igrejas, ensinando, instruindo aquilo que eles criam, aquilo que eles aprenderam. O que é que nós temos passado para as pessoas do que temos aprendido? O que é que nós temos passado? Quando você manda uma mensagem no seu WhatsApp, no seu texto, o que é que você passa? O que é que você tem aprendido? É a palavra de Deus? É uma palavra de esperança, de fé, de confiança? Não é? Nós temos tudo escrito e desenhado, e interpretado, não é? E muitas vezes fracassamos, e desanimamos, e desertamos, deixamos tudo para trás, tendo tudo na mão, tendo a palavra de Deus na mão. Às vezes estamos passando por uma luta e não queremos nem ler a Bíblia, quando a Bíblia é a palavra de Deus e tem a resposta para nós. E os discípulos não tinham nada. Eles tinham aquilo que eles ouviram de Jesus, por isso que Jesus fala para eles: ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado e ordenado. Quando é que temos a chance e a oportunidade de provar e de exercer a nossa fé? Quando é que isso acontece? Quando é que nós temos essa chance? Nós temos essa chance nos momentos e tempos de tribulação.
de adversidade, de lutas e de perseguição. É na hora da luta, é na hora da adversidade que eu tenho a chance de mostrar a oportunidade de provar e de exercer a minha fé, não é? Os momentos e tempos de tribulação são tempos em que nós temos essa grande chance de provar. Será que o que nós ouvimos, nós aprendemos, cremos e vamos aplicar? É isso que acontece, não é? Quando é que nós temos a chance de exercer a nossa fé? Quando estamos passando por uma luta, por uma prova. Então a prova é um tempo de oportunidade que nós temos. No Salmo de número 37, versículo 39, Davi fala assim: vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. Mas isso é dos justos. Vem do Senhor a salvação dos justos. Salmo de número 37, versículo 39. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. Você se considera justo, justificado pelo Senhor Jesus? Você está passando por tribulação? Então vem do Senhor a salvação dos justos. E Ele nos dá fortaleza no tempo, no dia da tribulação. Os crentes sem conhecimento, sem entendimento, ficam preocupados, amedrontados e curiosos sobre toda essa luta e sobre tudo que o Apocalipse fala sobre seus acontecimentos. Mas, na verdade, o Apocalipse já está se cumprindo desde muito antes de Jesus nascer. Desde muito antes de Jesus vir ao mundo, o Apocalipse já está acontecendo. As lutas e as perseguições já estão acontecendo. Tantas coisas, não é? A linha do tempo, da história, já nos mostra isto. Já nos tem mostrado claramente que todas as coisas que estão no Apocalipse já estão acontecendo desde antes de Cristo. As perseguições, as atrocidades em todas as áreas, aspectos, já estavam acontecendo e se agravaram muito naquela época, hoje, e vão piorar, porque tudo está escrito e nós já sabemos. Se antes era terrível, agora tem sido muito terrível, depois será muito pior. Antes de João, antes do evangelista João, do discípulo de Jesus, receber a revelação do Apocalipse na ilha de Patmos, quando ele foi preso na ilha de Patmos, porque ele foi preso como um subversivo político na época, porque na ilha de Patmos eram somente aquelas pessoas que lutavam contra a política e contra o governo e contra a religião, que eram colocados ali como pessoas perigosas e nocivas para a sociedade. Foi ali que João foi colocado. E antes de João receber a revelação do Apocalipse, Jesus já tinha falado sobre todos esses acontecimentos. No capítulo 24 de Mateus, quando ele fala do final dos tempos e dos rumores de guerras e de falsos profetas e de falsos cristos e de traição e do amor esfriar, tudo isso ele falou no capítulo 24 de Mateus. E nos capítulos 21 e 22 de Lucas, ele fala sobre o princípio das dores e ele fala sobre a vinda do Filho do Homem. Jesus já tinha falado sobre tudo isso antes de João receber a revelação na ilha de Patmos. Os discípulos e apóstolos, assim como todos os que criam em Jesus e no seu evangelho, foram cruelmente perseguidos, presos, torturados e mortos por causa de Cristo e do seu evangelho. Então o Apocalipse já estava acontecendo. As coisas já estavam acontecendo.
Conforme eu disse, os outros discípulos foram mortos, crucificados, decapitados, cerrados ao meio, de formas apedrejadas. João foi o único que, já velho, foi levado para a ilha de Patmos como um subversivo político. E ele morreu ali na ilha de Patmos. E ali ele recebeu a revelação do Apocalipse. Por isso, já naquela época, ele escreveu. João escreveu lá na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 18, ele fala assim: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora, hoje, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Ele falou assim: vocês já ouviram falar sobre o anticristo, mas eu quero dizer para vocês que como nós estamos na última hora, isso naquele tempo, ele diz como nós já estamos na última hora, já existem no mundo muitos anticristo, não é? E anticristo é todo aquele, todo ou tudo o que se opõe a Cristo, em qualquer área. Esse é anticristo. Tudo e toda pessoa que se opõe a Cristo é anticristo, porque anti é aquele que é opositor, que é do contra. Então, preste atenção. Quando você ouve as pessoas mencionarem sobre Cristo, se elas são a favor de Cristo ou se elas são contra Cristo. Porque se ela é contra Cristo e o seu evangelho, ela é parte daqueles que são do anticristo. Isso é muito sério, não é? Assim como Jesus tem os seus seguidores e os seus apóstolos, os seus enviados, da mesma forma, também o anticristo, aquele que se opõe a Cristo, tem os seus seguidores e os seus apóstolos. Aqueles que vão estar pregando aquilo que ele crê, aquilo que ele prega, mas em oposição a Cristo. Todos nós passamos e temos passado e ainda passaremos por tribulações. Isso se permanecermos firmes em Cristo Jesus. Se você é uma pessoa firme em Cristo Jesus, pode saber que você vai ser perseguido. Pode saber, não. Já estamos sabendo, já estamos sendo perseguidos, já estamos experimentando isso claramente, abertamente, em todas as áreas no mundo, presencial e também de forma online e pela internet e pela televisão e por todos os outros meios de comunicação. Já existe uma grande perseguição, porque esse é o espírito do anticristo, aquele que se opõe a Cristo, não é? Então nós passamos por tudo isso, porque o mundo está cheio de anticristo. O anticristo como líder, aquele líder que vai surgir no meio do povo como líder mundial humano, ele está para se pronunciar. Mas aqueles que são opositores já estão se manifestando, preparando o caminho do anticristo, do líder. Tudo isso é um prenúncio, uma preparação para a volta de Jesus Cristo e o juízo final. Tudo isso que tem acontecido é um prenúncio, é uma preparação para a volta de Jesus e para o juízo final. As tribulações em todos os aspectos estão assolando a humanidade, o mundo. E quem sofre muito, muito mais de verdade, são aqueles que Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo de número 17, na oração sacerdotal. No Evangelho de João, capítulo 17, na oração sacerdotal, eu vou ler apenas alguns versículos. Vou ler o versículo 11, 14, 15, 16 e 17. O 11 e do 14 ao 17. O 11, Jesus na oração fala assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um,
assim como nós. Então ele está orando, eu vou sair do mundo, não é? Quando é o versículo 11, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Versículo de número 14 a 17, está escrito assim, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu do mundo não sou. Versículo 15, não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Versículo de número 17. Deixa eu ver o 18 também. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então Jesus está mostrando claramente que o mundo odeia Cristo e, consequentemente, odeia aqueles que creem em Cristo e que servem, amam a Cristo e que seguem a Cristo. Porque lá em 1 João capítulo 5, versículo 19, está escrito, sabemos que somos de Deus, mas que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, nós já estamos passando por tribulações. Existem pessoas em algumas partes do mundo, em alguns lugares, que eles já estão passando por uma grande tribulação. Nós temos sido atribulados e perseguidos, mas não como muitos que têm sido até mortos, perseguidos e torturados, não é mesmo? Por causa de Cristo. Porque essa é a atitude daquele que se opõe a Cristo. Lutar contra aqueles que creem em Cristo, se possível, exterminá-los. Quando não temos conhecimento nem entendimento de Deus, da sua palavra, nem desenvolvemos uma comunhão com Ele, nós ficamos confusos em relação a Deus e a tudo o que acontece. E não conseguimos suportar e vencer as tribulações da vida e na vida. Eu fico vendo um número grande de crentes que por coisas pequenas, elas dizem, não suporto, não estou suportando, não aguento isso, eu acho que eu não posso suportar isso. Será? Será que você segue Jesus mesmo? Será que você crê em Jesus de verdade? Será? Porque por coisas tão banais, as pessoas se afastam de Deus, abandonam e dizem que não dão conta e são derrotadas e são vencidas. Então, desanimamos, afastamos por causa de poucas coisas. Muitas pessoas fazem isso, não é? Ficam confusas, ficam desanimadas e ficam atribuladas, e aí desanimam, afastam, desertam e ficam à mercê do mundo e, pior, do inimigo. A arma mais poderosa que o inimigo tem contra qualquer pessoa chama-se ignorância, falta de conhecimento e de entendimento. A falta de conhecimento e de entendimento é um prato cheio para o Satanás e aqueles que o amam e seguem prejudicar as pessoas. A ignorância. O ponto principal que liga, não é? Que é a área onde somos sempre atacados, é na nossa mente. Porque é na mente, é da mente que controla e dirige toda a nossa vida, em tudo, para tudo. É daqui que saem todas as nossas decisões. É daqui que vêm os sentimentos daqui. Então, a nossa mente controla todo o nosso corpo. Por isso que a nossa maior luta é aqui na mente, não é?
no nosso pensamento, nos nossos pensamentos. Quando isso acontece, o nosso corpo por inteiro se rende e se prostra. Quando nós somos atacados na nossa mente e nós não temos conhecimento, não temos entendimento, nós nos rendemos e nos prostramos. E aí ficamos totalmente entregues. O espírito, a alma e o corpo ficam rendidos àquilo que atacou a nossa mente. Quando Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala da consumação dos séculos, do tempo do fim e do juízo final, lá em 2 Tessalonicenses, ele fala assim, preste atenção nisso aqui. 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2, de 1 a 6, ele fala assim, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha já chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Olha, ninguém de nenhum modo vos engane, versículo 3. Porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Apostasia. Pessoas que vão desistir da fé, que já estão desistindo, abandonando a fé. A volta de Jesus não chegará e o tempo do fim não se concretizará sem que primeiro venha a apostasia, sem que primeiro muitos se manifestem em desistir da fé, abandonar a fé. Vocês estão entendendo? Você está desanimado? Você está desanimado? Se você está desanimado, abra o seu olho, porque Jesus não voltará sem que primeiro aconteça a apostasia. E eu espero que você não seja um desses que vai se apostatar. Lá em 1 Timóteo capítulo 4, de 1 a 3, eu sei esse texto de memória, fala, ora, o Espírito diz expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, abandonarão a fé, desistirão da fé, largarão a fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira e têm cauterizado, petrificado a própria consciência. O diabo ataca a nossa mente. Se eu não sou um estudioso da palavra de Deus, eu não tenho argumento, eu não tenho combustível para lutar contra ele. Se eu sou uma pessoa que tem conhecimento, ele é derrotado pelo poder do nome de Jesus e da palavra que está em nós. Quando conhecemos, não é? É que nós vencemos. Como é que a apostasia começa a acontecer na vida de uma pessoa? Quando começamos a dizer para nós mesmos que a decisão que resolvemos tomar é mais importante do que a orientação que nos é dada através do Evangelho de Jesus Cristo. Quando a nossa decisão, a nossa opinião, a nossa atitude, ela
se torna acima do Evangelho e daquilo que a palavra de Deus fala, é porque nós estamos nos apostatando da fé e estamos tendo uma atitude anticristo, oposta a Cristo. Esse é o espírito do anticristo, porque essa é a vontade e a atitude do anticristo, levar as pessoas a tomarem decisões que são opostas às orientações de Cristo. Levar as pessoas a tomarem decisões que são opostas às orientações do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é em tudo na nossa vida, na nossa família, no nosso casamento, nos nossos compromissos, nas nossas amizades, nas sociedades que fazemos e na sociedade, no trabalho, em tudo. As decisões que estamos tomando na nossa vida, na família, no casamento, no trabalho, com as pessoas, na igreja, no corpo de Cristo, essas decisões são de acordo com o Evangelho de Cristo ou é de acordo com o anticristo que se opõe à orientação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Perdão, Mateus capítulo de número 24. Mateus capítulo 24. Jesus fala assim. Eu vou ler apenas alguns versículos. Versículo 21, ele diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. O 22 fala assim: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Versículo 29 e 30 fala assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então, nesses dias, muitas tribulações acontecerão, muitas coisas acontecerão, mas vai começar com pessoas abandonando a fé, tendo atitudes contrárias à direção do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse mesmo capítulo 24, do versículo 10 ao 14, Jesus fala assim: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. É esse que vai ser salvo. Não é aquele que vai ter atitudes opostas ao Evangelho de Cristo, não. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então virá o fim. O Salmo de número 107. O Salmo de número 107. Versículos de 1 a 6. Vou voltar lá nos Salmos. Fala assim, o Salmo de número 107, de 1 a 6. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte
e do mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia deles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os ouviu e os livrou das suas tribulações. Você está passando por tribulação? Se você clamar ao Senhor, com certeza o Senhor vai te livrar de todas as tribulações. O Salmo de número 46, versículos 1 e 10 fala: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da grande tribulação. E o versículo 10 fala: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Que Deus seja sempre o nosso refúgio e fortaleza, principalmente na hora da nossa tribulação. Que Deus abençoe a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.